E não é que o filme maravilhoso, né? Ainda Estou Aqui, vai concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, e a Fernanda Torres, maravilhosa, vai concorrer a melhor atriz. Nossa, pra gente que é brasileiro, né? Muito, assim, é uma coisa boa, né, gente? Vai nos representar, estaremos lá no tapete, né, da fama. Nosso país vai ter muita visibilidade e isso mexe com a gente. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre esse assunto com vocês. Como eu comentei, né, no short anterior, que é um filme que eu achei assim bem dramático, um filme que eu não vi tanta questão política e que ele foi projetado para fazer com que a gente entrasse dentro da dinâmica familiar, uma visão doméstica e que produz uma nostalgia, principalmente com o andamento do filme. Você percebe que na primeira parte ele está assim em luz amarela, tem toda aquela ambientação dos anos 70, com a música brasileira, com a referência, né, dos nossos artistas. E eu percebi que essa ambientação toda, ela não era muito necessária para a história, era apenas para gerar identificação conosco, né? Com quem está assistindo o filme. Isso deu super certo, porque realmente eu e as outras pessoas que eu sei que assistiram o filme ficaram realmente comovidas com o que foi apresentado, a identificação foi muito grande, um sentimento de nostalgia e para todo mundo que tem um pingo, né, de emoção, que tem coração, sentiu, né, sentiu a dor da Nilce, a dor da família, foi muito triste mesmo. Há momentos em que você tem que fazer força para segurar as lágrimas e eu sei que nem todo mundo conseguiu. O filme trata, lógico que a gente não pode esquecer o pano de fundo do filme, que é sobre o crime, né, que foi feito, o assassinato que houve na ditadura, que não foi um caso isolado, várias pessoas morreram é, nesse período de pessoas que estavam lutando contra a ditadura. E é isso que nos é passado, né, no filme, dos relatos desses acontecimentos, que a ditadura perseguia pessoas. Mas tudo tem dois lados, né? A gente tem que entender o contexto e vamos ir um pouco além. As pessoas que eram perseguidas pela ditadura não era qualquer pessoa, eram pessoas que estavam lutando não apenas contra a ditadura, mas eram de pessoas que estavam lutando pela revolução, pessoas que estavam lutando pelo comunismo. Existia no mundo, naquele período, o lado que era comunista e o lado que não era comunista. Então, a Guerra Fria, não sei se vocês lembram. E existia, sim, um perigo real do Brasil se tornar um país comunista. E nos países comunistas, não sei se vocês lembram ou se vocês se recordam, aliás, não precisa nem recordar muito. Nós temos hoje exemplos. Os países comunistas também eram e são a favor da ditadura, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra, lutar contra a ditadura, não é lutar contra a ditadura, é lutar a favor do comunismo, que iria colocar uma outra ditadura. Nenhum país comunista chegou com democracia, chegou com a ditadura. Tá? Nós temos Cuba, nós temos Coreia do Norte e nós temos outros exemplos na União Soviética que caiu. Nós temos a China, que ela foi se modificando, mas a gente sabe que a China ela não respeita direitos humanos, ela tem todo, ela é peculiar, né? No seu projeto político, econômico. Então, assim, quando vocês ouvirem falar lutar contra a ditadura, não é contra a ditadura, é a favor da liberdade. Era contra o regime atual da época, que no caso era uma ditadura, e lutando a favor do comunismo, da revolução comunista. Essa revolução comunista iria instaurar o que no Brasil? Uma ditadura.
porque assim, o comunismo, o socialismo é a etapa final desse projeto. Então, nesse meio tempo tem a ditadura. Então, é uma ditadura contra outra ditadura. E era um período de ditaduras. Aí eu pergunto para vocês, quantas ditaduras nós temos atualmente no mundo que não seja ditadura comunista? Quantas ditaduras fascistas nós temos? Quantas ditaduras nazistas nós temos? Mas nós temos ditaduras comunistas hoje no mundo. Então, se vocês forem pensar, toda ditadura é horrível, tá? A ditadura do Brasil não foi bonita, porque houve esses crimes e imagina quantos crimes ocorreram em outras ditaduras, está ocorrendo em outras ditaduras, está ocorrendo na Cuba, né? Está ocorrendo na Coreia do Norte. Quantos crimes estão ocorrendo em outras ditaduras que eu nem sei, não estou muito atualizado na geopolítica. Então, não sejam ingênuos em achar que a ditadura do mal é apenas a ditadura não comunista. A ditadura comunista também é do mal. Há outras pessoas morrendo, outras famílias dilaceradas por essas ditaduras. Ditaduras tais que eram e são defendidas por revolucionários comunistas que estavam lutando contra a ditadura, ou seja, eram pessoas em estado de guerra. Quem estava nessa guerra estava lutando pela sua ditadura preferida. Então, assim, é complicado a gente falar alguma coisa, porque imagina uma luta de facção, tem duas facções brigando, tiro pra lá, tiro pra cá, uma facção invade a outra, tal. E aquelas pessoas que estão brigando as facções vão morrer. Aqueles que morreram, coitados. Aqueles que mataram, vilões. Mas aqueles que... o mesmo grupo daqueles que morreram também matam. Então, é complicado. Que aqui no Brasil, a ditadura comunista não cresceu, mas a ditadura comunista cresceu em outros países. Então, assim, é muito difícil a gente lidar com esse pano de fundo. E ditadura é horrível, porque acontece abusos, acontece crimes. É horrível, gente. Não tem liberdade. Por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, seja em qual ditadura for, não seria viável, porque você tá denunciando algo que eles não querem. Se talvez tiver regulamentação na internet, ou se eu estivesse na Coreia do Norte, que é uma ditadura comunista, eu não poderia estar fazendo esse vídeo. Então, se eu tenho liberdade para falar, é graças às pessoas que lutaram por essa liberdade. Então, a democracia nos dá essa liberdade. Isso é muito bom. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes quem a gente acha que está lutando por liberdade, às vezes quer tirar a nossa liberdade. Então, é muito complicado. Mas a gente não consegue pensar nisso vendo o filme. Eu não consegui, porque o filme foi para chorar. Para chorar mesmo. Então, eu não consigo fazer discurso político com esse filme. Porque ele mexe com emoção, gente. Não tem como. É triste. E as pessoas que estão sofrendo as consequências, sei lá, do que, de qual ditadura, ninguém quer saber. A pessoa quer saber que é ruim, que a vida é complicada. E às vezes as pessoas que estão lutando no lado A, no lado B, às vezes sabem o que elas estão fazendo, né? Às vezes elas estão, assim, indo na onda. Às vezes é apenas uma blusa uma bandeira diferente que eles assumiram, porque tem toda a condição, né, de vida das pessoas, a tradição, como elas foram criadas, assim. Você pode perceber que é muito natural uma pessoa que vem de uma família dessa ter afinidade com esses, né, com essas ideologias, e outras famílias que vêm com outro histórico ter afinidade. Então, há também a questão do meio que você vive. Então, será que as pessoas têm total consciência do que elas estão fazendo? Hoje, ontem, complicado. Mas o filme não fala muito sobre essa questão ideológica. Fala sobre perda, dor, nostalgia, saudade, dor. É isso. E o filme, dentro dessa proposta, a atuação foi muito boa. Não tenho o que dizer, não. Se bem que eu já vi atuações em outras produções brasileiras muito boas também, que não tiveram reconhecimento, mas essa foi boa. Não vou dizer que foi ruim, não. E é isso. Obrigada por ficar até o final.